Bem-vindos! Começa agora o podcast Inova Lab Polícia Federal. Eu sou Eduardo Oliveira, jornalista, e vamos debater temas sobre inovação tecnológica dentro da segurança pública. Eu tenho o prazer em receber Wilker Goulart e Tiago Marrese. Eduardo, a operação que a gente está à frente é a Operação Greenwash, que seria a lavagem verde, né? E tema em voga no âmbito mundial, e que a gente verificou que os investigados tinham, por meio de fraudes documentais e corrupção a servidores públicos, tais como os cartorários, servidores do INCRA, teriam no jargão popular roubado da União áreas do tamanho do Distrito Federal. E essa operação a gente deflagrou ela em junho, e agora nós estamos fazendo análise das apreensões realizadas. E como que foi o trabalho de investigação dentro dessa operação, Wilker? Então, o trabalho de investigação ele começou em 2022. Começou em Brasília, inclusive. Na época existia um grupo de investigação para investigações mais sensíveis de meio ambiente, e a gente tentou desenvolver um trabalho voltado para a questão fundiária, né? Que é um tema que ele não tinha a PF não atacava de forma veemente esse tema. A gente focava bem na parte ambiental, mas esquecia desse pano de fundo que é a parte fundiária. Então a gente tentou buscar meios para poder fazer uma investigação voltada para a parte fundiária. E aí que a gente se deparou com esse investigado, que é um cara que tinha mais de 500 mil hectares de áreas griladas, né? Quantas pessoas participaram de todo esse processo? Efetivamente, da investigação, por vezes acaba se alterando as pessoas que estão na investigação. Mas a gente trabalhava com uma equipe de cerca de 10 policiais federais. Na deflagração da operação, a gente precisou de cerca de 300 policiais federais para cumprir os 76 mandados de busca que foram determinados pela Justiça Federal lá do Amazonas. E dentro da questão das tecnologias envolvidas, o que consiste para apoiar esse processo, Wilker? A gente usa muito a questão da análise de imagem de satélite, né? Com os sistemas da Planet e da RedMine. Então, tanto para entender o contexto, onde que estava localizada essas áreas, que a gente, a partir do momento que a gente descobriu essa quantidade de áreas que esse investigado tinha, a gente foi entender por meio das tecnologias a localização dessas áreas, para tentar entender a distribuição, o que ocorria no entorno. A gente percebia que muito desmatamento ocorria no entorno daquelas áreas. E isso tem uma justificativa, inclusive. Por quê? Aquelas áreas são áreas preservadas, mas o entorno era desmatado porque o crédito de carbono ele ganha mais crédito de carbono, aqueles projetos, em áreas que têm maior pressão. Então o entorno era fomentado o desmatamento ali, por exemplo, na gleba João Bento, que fica no sul do Amazonas. Isso era fomentado o desmatamento para que esse investigado, Ricardo Stock, ele conseguisse, por crédito de carbono, tivesse mais crédito para ser comercializado no mercado. Então a gente utilizou muitas ferramentas de imagem de satélite, mas não só isso, né? Outros diversos ferramentas de cruzamento de dados, e diversas, como para análise de relatórios de inteligência, análise bancária. Foram várias ferramentas que foram aplicadas ali para chegar a esse resultado. E vocês podem contar um pouco dessa questão da fundiário que foi utilizada nessa operação? Essa operação, se a gente verificar, ela está sobre a diretriz da Diretoria do Meio Ambiente Amazônia. Foi importante a gente fazer essa verificação, e é importante a sua pergunta, porque quando a gente iniciou essa investigação, a gente se deparou com sistemas que estavam um pouco obsoletos para o que a gente queria investigar. Por exemplo, como o Wilker falou sobre o Planet, o Brasil Mais, esses sistemas são voltados para desmatamento e incêndio. Porém, a nossa investigação ela ia mais além, que era ver quem era o real proprietário daquelas áreas. E sobre isso, o sistema não faz alerta se aquela área é da União e outra pessoa está se dizendo dono dela. E a gente teve que fazer uma verificação em cartórios, alguns longínquos, cerca de 800 quilômetros de estrada de chão para chegar, que eram utilizados para fazer essas fraudes. Completar alguma coisa, Wilker? Sim, só complementar dizendo esse gancho que ele pegou, que é importante, porque assim,
a investigação fundiária, ela passa despercebida nos olhos das pessoas, né? A gente olha o problema sempre do desmatamento, mas a usurpação do patrimônio público, ela vem ocorrendo rotineiramente e isso acaba não aparecendo para o público de modo geral, porque isso está escondido e o alerta não vai identificar esse tipo de coisa. Então, esse trabalho na parte fundiária ele é relevante porque ele ataca a consequência, a causa do problema. Grande parte da causa do problema ambiental é esse problema fundiário por trás dele. Há muitas disputas, o próprio Estado, muitas vezes, ele não consegue delimitar o que é propriedade pública e o que é propriedade particular. Então, muitas vezes dá brecha para que pessoas de má fé vão lá, através de corrupção e tudo mais, consigam tomar esse patrimônio do Estado. Então é importante esse tipo de trabalho. Tá certo. Muito obrigado por ter compartilhado essas questões aí que vocês participaram. Agradecer mais uma vez ao delegado Thiago Marrese e também o Wilker Goulart, chefe da análise da delegacia, neste podcast. 2